tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Salinas e hoje eu vim falar de um outro filme aí pra vocês. O Ovo da Serpente, do diretor Ingmar Bergman, de 1977. Antes de começar, já vou pedir para você curtir esse vídeo e, se possível, também se inscrever no canal para que a gente possa produzir mais material, beleza? Bom, vamos lá pro filme então. A primeira coisa que a gente tem que notar do filme, galera, é o próprio título, né? O Ovo da Serpente se tornou uma expressão na literatura, até nas artes visuais, por conta do filme, né? O que significa essa expressão? Essa expressão quer dizer que o mal já existe, de certa forma, né? Mas ele ainda está latente, né? Ele ainda não está tão visível, né? A serpente já está lá dentro do ovo, né? Aproveitando aí a analogia, mas ela ainda não se externou, né? Ela ainda não deu sua cara. O filme se passa, galera, num período histórico, né, que a gente chama de República de Weimar, lá na Alemanha, que é entre 1919 e 1933. E o filme, a história do filme, ela tá em 1923, tá? Portanto, 10 anos antes de acabar a República de Weimar e da ascensão do Hitler ao poder, né, e do nazifascismo. Então, assim, a história do filme se passa, né, 10 anos antes da ascensão do nazifascismo. Porém, 10 anos antes, a gente já consegue observar alguns elementos dessa mentalidade nazifascista, né, que viria a se desenrolar na Alemanha alguns anos depois. O filme, galera, ele é um típico filme do Bergman, eu diria, né? Porque tem alguns elementos que são comuns, né, aos filmes do Bergman. O primeiro é retratar o ponto de vista dos artistas, certo? O filme gira em torno, basicamente assim, né, pelo menos no início do filme, em torno de 3 personagens, né? O Abel Rosenberg, a Manuela e o irmão do Abel, né? O filme começa, isso está na sinopse, tá? Não é nenhum spoiler por enquanto. O filme começa com Abel, chega em casa e encontra o seu irmão. Seu irmão se suicidou, né? Ele já encontra o seu irmão morto, né? E o seu irmão havia sido casado com a Manuela, né? Que é uma outra personagem. A Manuela, galera, ela é interpretada pela atriz Liv Ullmann, que é uma atriz considerada a musa do Bergman, né? Porque muitos filmes do Bergman ela participa. Então ela também é um rosto comum que torna a produção mais, digamos assim, familiar para os fãs do diretor sueco, né? E além disso, né, além da Liv Ullmann, né, o outro ator principal que interpreta aí o Abel é o Davi Carradine. Talvez vocês conheçam até o Davi Carradine de outras produções, né? Que ele é um ator que fez filmes famosos aí nos Estados Unidos, né? O mais famoso, eu acho, tá? É o Kill Bill Volume 1 e 2. Para quem não consegue identificar, o Carradine é o próprio chefe da gangue, né? O próprio Bill, digamos assim, né? Então, nas primeiras cenas, galera, depois do assassinato assassinato não, né? Do suicídio do irmão do Abel, ele passa a ser acusado desse crime, né? Imagina-se que ele possa ter assassinado o irmão, certo? E então, o chefe de polícia, né? Desde o começo o chefe de polícia, que é o inspetor Bauer, vai perseguir um pouco o Abel, né? Mas o próprio Abel, no começo, veja só, ele também não acha que há uma perseguição aos judeus. Ele acha também que o problema de um ou outro judeu acabar sendo punido é uma questão individual, né? Aos poucos só, pessoal, que ele vai entendendo que tanto na própria sociedade alemã, em outras coisas que ele observa, né? Por exemplo, em um momento ele observa judeus apanhando numa esquina lá, e esses judeus tentam pedir ajuda para a polícia ignora eles, né? Então o Abel começa a perceber que existe essa perseguição aos judeus na sociedade alemã, e também começa a perceber que é por isso que ele está sendo acusado, né? Ele chega a perguntar para o inspetor: eu estou sendo acusado porque eu sou judeu? O inspetor não responde com todas as letras, mas ainda assim, como também está surgindo outros suicídios, outras mortes não muito bem explicadas, né? O inspetor Bauer acaba prendendo o Abel, né? E ele fica um tempo aí na cadeia, né?
quando ele sai da cadeia, né, pessoal, ele não chega a ficar muito tempo, porque não tinha também prova nenhuma contra ele, né? Então ele acaba saindo e ele vai... Quem tira ele da cadeia, digamos assim, né, é a Manuela. A Manuela Liv Ullmann, que ela era esposa do seu irmão aí, que acabou de se suicidar, né? Então, uma boa parte do filme, o Abel e a Manuela vão interagir, né? E a gente vai passar a entender como essa crise que está aí na sociedade alemã é interpretada por eles dois, né? Pela Manuela e pelo Abel. Vale lembrar também um pouquinho aí da sinopse do filme, galera, que tanto esses três artistas, né? Abel, seu irmão e Manuela, são trapezistas, né? São artistas de circo. Acabaram de chegar na Alemanha. Eles chegaram na Alemanha tipo há um mês, mais ou menos, na história, né? Então o Abel, por exemplo, não fala uma palavra em alemão. Tem uma cena que ele entra num barzinho assim e pede uma cerveja, né? E nem isso ele consegue falar direito, assim, galera. Então a gente vai tentar entender, né, nessa parte do filme, como a Manuela e o Abel vão reagir no contexto alemão. Não só de perseguição a judeus, mas, por exemplo, há uma hiperinflação, né? O dinheiro tem um volume enorme, assim, para comprar qualquer coisa eles têm que ter um pacote de notas, mas que vale muito pouco, né? A comida também está escassa, há uma escassez de alimento terrível, né? Então uma parte do filme também dialoga com essa questão bem existencial, bem pessoal, o que é um traço do Bergman, né? Que é uma coisa comum aí nos filmes do Bergman. Depois de um tempo assim que eles convivem, né? O Abel e a Manuela, o Abel também começa a perceber que a Manuela tem alguma coisa misteriosa, sabe? Algumas horas que ninguém sabe, que ele não sabe onde ela tá, que ela fica fora de casa, né? Eles estão morando junto aí um tempo. Então, ele decide até seguir a Manuela uma dessas oportunidades e ele acaba primeiro notando duas coisas, né? Um pouco que ela ia à igreja às vezes, e aí tem uma cena também bem, digamos assim, típica, né, dos filmes do Bergman, que ela encontra o padre e o próprio padre já não tem mais tanta fé assim para oferecer, né? E também descobre que a Manuela está envolvida, né, com um personagem que tinha surgido lá no começo do filme, né, que era uma espécie de amigo de infância do Abel e também do seu irmão. Esse personagem, né, o Hans, ele é uma espécie de médico, de cientista. Ao longo do filme não fica muito claro assim, né, qual que é o papel desse personagem. Ele tem uma aura meio sinistra, mas demora um pouco para você entender o que ele vai fazer ali na trama, né? Depois de um tempo, a Manuela acaba, infelizmente, falecendo, né? Ela fica muito abatida, muito pálida, não dá para saber direito se é porque ela está trabalhando muito, se é porque ela não está se alimentando direito, né? Mas ela acaba morrendo. E quando ela infelizmente morre, pessoal, isso acaba fazendo com que o Abel, né, se revolte, quebre umas coisas lá no apartamento onde eles moram. Aí o Abel descobre que eles estão no meio de um experimento, né? Que eles são cobaias de um experimento científico aí com humanos, né? E também o próprio professor Hans explica, professor cientista, sei lá, explica para ele uma boa parte desses experimentos, né? O Abel descobre, inclusive, que o seu irmão havia se matado também por conta de participar desses testes, né? Ele havia tomado uma droga que dava uma sensação de angústia muito, muito ruim, né? E aí, horas depois, ele acaba cometendo suicídio. Então, né, o filme também é uma grande crítica a essa sociedade teoricamente democrática e alemã, mas que já tinha todos os elementos do fascismo, do nazifascismo já estavam lá, né? Teste com seres humanos e a pouca valorização da vida, uma perseguição também, sempre um medo assim, né, de um inimigo externo, às vezes a Rússia ou às vezes outro país, essa perseguição aos judeus, né? O Bergman está dizendo que todos esses elementos já estão lá, um pouco em latência, né, mas prestes a se precipitar, né? E outra coisa bem interessante, galera, é que uma das últimas cenas do filme acaba com o Hans explicando esses testes horrendos aí que ele fazia pro Abel, e também com o Hans contando para Abel, né, que acabou de acontecer um fato histórico importante, que é o quê? Quando Hitler tenta dar um golpe de Estado e não consegue, né? Isso é um episódio da história alemã.
ele tenta dar um golpe de Estado, não consegue, fica preso, né? Mas a própria prisão dele já é um acordo, né? Então anos depois aí, não sei quantos anos depois exatamente, ele vai assumir o poder, né? Então é um filme muito interessante, galera, com uma roupagem histórica muito interessante, que vale a pena vocês assistirem, mesmo eu tendo dado uns pitacos aqui ao longo do vídeo, beleza? Bom, como eu já disse, mas vale a pena sempre lembrar de novo. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e também, pessoal, deixe comentários abaixo de outros filmes que vocês querem ver comentados, que assim nas outras semanas eu vou postando, beleza? Um abraço, galera, e até mais!